A escuridão não é o fim da luz, mas o começo do seu pesadelo mais profundo. Em Obscure, The Aftermath. Preso nos destroços assombrados da Universidade de Leafmore, cada sombra guarda um segredo grotesco, e cada sussurro pode ser o seu último. Com a eletricidade morta e sua fraca lanterna como única aliada, o cheiro de decomposição e o eco de gritos passados preenchem o ar. O que é real? O que espreita? A cada passo, o terror primordial se intensifica, e a fronteira entre a sanidade e o abismo está prestes a ser quebrada. Gostou? Deixe seu like e inscreva-se para não perder essa aventura épica. A poeira cobria tudo. Não a poeira normal, mas uma cinza fina e preta que parecia sugar a luz do ambiente. Acordei meio aos destroços, o cheiro de mofo e decomposição impregnado no ar. Minha cabeça latejava, uma dor lancinante que ecoava ao caos ao meu redor. O que restava da outrora majestosa Universidade de Leafmore era agora uma carcaça decadente, engolida por uma névoa perpétua e uma escuridão que parecia respirar. Janelas quebradas, armários tombados, papéis espalhados. Cada objeto contava uma história de um pânico repentino, de uma fuga desesperada. Eu não lembrava de muito, apenas flashes de gritos, de uma sombra disforme e de uma dor insuportável antes do apagão. O silêncio era o mais assustador. Não era um silêncio vazio, mas um silêncio carregado, como se algo estivesse esperando, observando. Senti um frio na espinha que não vinha da temperatura, mas de um medo primordial. A eletricidade era um luxo esquecido aqui. A única iluminação vinha da fraca lanterna que encontrei perto de mim, seu feixe dançando sobre as grotescas manchas escuras que adornavam as paredes, como se a própria pedra estivesse sangrando. Lá fora, um som distante, arrastado e gutural quebrou a quietude, me lembrando que eu não estava sozinho e, definitivamente, não estava seguro. O Aftermath era real e eu estava bem no meio dele. A faculdade que antes prometia conhecimento e futuro agora era um túmulo para os curiosos e um ninho para o que quer que espreitasse nas sombras. Personagens principais e arquétipos. Nesta jornada de terror e sobrevivência, não estou sozinho por muito tempo, embora a solidão seja uma constante assustadora. Os personagens que encontro moldam minha experiência, cada um com seus próprios demônios e motivos. Eu, o sobrevivente relutante. Minha perspectiva é o centro da narrativa. Não sou um herói por escolha, mas por necessidade. Começo aterrorizado e desorientado, um mero peão num jogo cruel. Minha evolução ao longo do jogo é de um fugitivo assustado para um lutador desesperado, forçado a enfrentar os horrores que o mundo se tornou. Minha força reside na adaptabilidade e na teimosia de não ceder ao desespero. Dr. Elias Thorne, o mentor pragmático. Um ex-professor da universidade, agora um homem quebrado e cínico, mas ainda brilhante. Ele é meu primeiro contato significativo, e sua mente lógica e seu conhecimento sobre as aberrações são cruciais. Thorne é o arquétipo do cientista que viu demais. Sua fé na razão abalada pela monstruosidade. Ele é a voz da cautela, mas também da esperança calculada, sempre buscando uma explicação, uma solução, mesmo que seja arriscada. Sua bússola moral está danificada, mas sua vontade de lutar pela humanidade permanece, mesmo que pequena. Lily, a inocente e resiliente. Uma jovem estudante que estava na universidade quando o Aftermath começou. Lily é o coração do grupo, representando a esperança e a inocência que o mundo perdeu. Embora assustada, ela possui uma surpreendente capacidade de resiliência e empatia. Ela é a razão pela qual lutamos, um lembrete do que estamos tentando proteger. Sua presença é um contraste chocante contra a escuridão, e sua vulnerabilidade me força a ser mais protetor, mais corajoso. Ela pode até ter uma conexão psíquica latente com a escuridão, que se manifesta em momentos de extremo perigo. Mara, a figura enigmática. Uma mulher misteriosa que aparece e desaparece, suas palavras são como enigmas e sua presença é perturbadora. Ela parece ter uma compreensão profunda do que está acontecendo, talvez até uma conexão com a fonte da escuridão. Mara é o arquétipo da oráculo sombria.
Ou talvez da mulher selvagem que se adaptou a este novo mundo de maneiras que os outros não conseguem. Não se sabe se ela é uma aliada ou uma ameaça, e sua ambiguidade me mantém constantemente em guarda. Ela é aquela que possui o conhecimento proibido, a chave para desvendar os segredos mais profundos do Aftermath. Mas a que custo? O ar era pesado, e o silêncio quebrado apenas pelo rangido distante da estrutura em ruínas. Minha lanterna, fraca e instável, era a única coisa que me impedia de ser completamente engolido pela escuridão. Eu estava em um corredor da ala leste da universidade, o chão coberto por escombros e papéis encharcados. O primeiro som que ouvi, um guincho arrastado vindo de uma sala à minha direita, fez meu coração disparar. Eu sabia que precisava encontrar ajuda, ou pelo menos um lugar seguro. Minha jornada começou como uma fuga. Cada porta rangeu com uma ameaça velada. Cada sombra parecia esconder uma aberração. O primeiro inimigo que enfrentei foi um pesadelo, uma criatura retorcida de carne e folhas escuras, seus membros longos e finos, com um apêndice afiado saindo de onde deveria ser a boca. Era um devorador. E seu grunhido distorcido ecoou nos corredores, me perseguindo. Eu não tinha armas, apenas uma barra de ferro enferrujada que mal conseguia levantar. Foi uma luta desesperada, mais uma dança de esquiva e golpes de sorte do que um combate real. A adrenalina pulsava e o cheiro metálico de sangue, meu sangue, se misturou ao cheiro de podridão. Eventualmente, tropecei em uma sala de aula convertida em um abrigo improvisado. Lá, encontrei o Dr. Elias Thorne. Ele estava curvado sobre um mapa rasgado da universidade, sua expressão cansada, mas seus olhos, sob a armação de óculos quebrada, ainda brilhavam com inteligência. Ele mal me deu as boas-vindas, mas preocupado em me interrogar sobre o que eu tinha visto. Sua voz rouca, cheia de amargura, me explicou que os filhos da Folha, como ele os chamava, eram mais numerosos e mais inteligentes do que qualquer um imaginava. Ele me deu uma pistola com pouquíssimas balas, me alertando sobre a escassez de recursos. Minha primeira missão? Restaurar a energia de um painel de controle próximo para que ele pudesse tentar ligar um sistema de comunicação de emergência. Enquanto eu procurava pelas ferramentas e peças necessárias, explodei mais da ala leste. O ambiente era opressor, com a trilha sonora de gemidos distantes e o som de gotejamento constante, tornando cada passo uma tortura. Em uma biblioteca escura, encontrei Lily, encolhida entre as estantes, tremendo e chorando silenciosamente. Seus olhos grandes e assustados me observavam com desconfiança e esperança. Ela estava sozinha, separada de seu irmão. Convencê-la a vir comigo foi um desafio, mas a promessa de segurança, mesmo que falsa, foi o suficiente. Ao voltarmos para Thorne, Lily descreveu as criaturas de uma forma que me arrepiou. Eles parecem querer algo de nós, não apenas nos machucar. Com a energia restaurada e Lily sob a proteção de Thorne, a rádio chiou com uma voz fraca e ininteligível. Thorne ficou frustrado, mas percebemos que o sinal vinha de uma ala mais profunda da universidade, uma que estava ainda mais isolada e perigosa. O chamado para a jornada havia sido feito. Não era para a salvação, mas para a verdade. E eu sabia, com uma certeza fria, que a verdade seria ainda mais aterrorizante do que o que eu já havia enfrentado. O ato 1 terminou com um sentido de propósito sombrio. Seguir o sinal, não importa o custo. O caminho para o centro do campus era um labirinto de horrores. O cheiro de decomposição ficava mais forte. A luz da minha lanterna mal conseguia perfurar a escuridão crescente. Cada passo era uma aposta, cada sombra um potencial emboscada. Começamos a nos aventurar nas áreas mais profundas da universidade, antigos laboratórios de pesquisa biológica e as catacumbas subterrâneas que serviam como arquivo. Os devoradores se tornaram mais variados e agressivos. Alguns eram mais rápidos, outros mais resistentes, e encontrei até mesmo observadores, criaturas com olhos múltiplos que emitiam um grito paralisante. A sobrevivência era uma questão de gerenciar cada bala, cada kit de primeiros socorros. Tinha momentos em que eu ficava sem munição e precisava confiar no meu machado enferrujado, sentindo a vibração dos golpes em meus braços enquanto as criaturas se batiam e me arranhavam.
A tensão entre Thorne e Lily era palpável. Thorne, pragmático, via Lily como uma responsabilidade, mas também como um recurso, enquanto Lily, aterrorizada, mas com uma estranha intuição, às vezes via coisas que nós não víamos, sussurrando sobre vozes nas paredes. Minha tarefa era ser o elo entre eles, o protetor, o desbravador. Em um laboratório abandonado, encontramos diários e gravações que revelavam a verdade. A universidade estava conduzindo experimentos secretos com um fungo parasita raro extraído de uma floresta antiga. O objetivo era usá-lo para acelerar o crescimento de plantas e curar doenças, mas algo deu terrivelmente errado. O fungo se tornou senciente, adaptável e se alimentava de energia vital, transformando os estudantes e professores em suas grotescas criações. Foi então que encontramos Mara. Ela estava sentada tranquilamente em uma sala cheia de esporos brilhantes, como se estivesse em casa, um sorriso enigmático em seus lábios. Seus olhos, de um tom verde irreal, pareciam ver através de mim. Ela falava em parábolas, dizendo que a floresta verde busca seu equilíbrio e a humanidade é apenas um obstáculo. Ela nos deu uma chave gravada com símbolos antigos, dizendo que nos levaria mais fundo na raiz do problema. Thorne desconfiava dela, mas eu senti uma estranha atração pelas suas palavras, uma verdade sombria que ressoava com o horror que eu estava presenciando. Lily, por outro lado, parecia sentir uma conexão, quase como se Mara fosse um espelho de seus próprios medos e potenciais. A chave de Mara nos abriu caminho para as ruínas da biblioteca antiga, uma área que ficava abaixo da universidade principal, onde as raízes do fungo eram mais espessas e pulsantes, formando um labirinto orgânico. Aqui, os monstros eram maiores, mais resilientes, alguns até se camuflando nas paredes orgânicas. Tive que resolver puzzles ambientais complexos, usando a luz e o som para atrair ou afastar as criaturas, ativando mecanismos antigos que liberavam gases tóxicos para limpar áreas infestadas, ou desviando a energia para abrir portões gigantes cobertos de videiras. A cada passo, a sanidade parecia escorrer por entre os meus dedos. Eu via sombras se contorcendo nos cantos da visão, ouvia sussurros que pareciam chamar meu nome. A escuridão não era apenas externa, estava tentando me consumir por dentro. A tensão culminou quando um arauto, uma criatura colossal que parecia uma árvore retorcida com um corpo humanoide, bloqueou nosso caminho em uma câmara subterrânea. Eu estava encurralado, com munição escassa e Lily quase desmaiando de medo. Thorne, em um raro momento de heroísmo desesperado, usou o que restava de um lança-chamas improvisado para distrair a criatura, dando-me a chance de atingir seus pontos fracos, os orbes pulsantes em seu peito, onde as raízes do fungo se conectavam ao seu coração. A batalha foi um inferno de esquivas, tiros precisos e o desespero de ver meus amigos em perigo. Eu sentia a dor da exaustão, a queimação nos pulmões, mas eu não podia parar. O coração batia como um tambor de guerra enquanto eu descarregava a última bala em seu núcleo e a criatura desmoronou em um jorro de esporos e seiva escura. Tivemos que seguir em frente. O caminho para o clímax estava aberto e o coração da infecção nos esperava. O caminho para o centro da infecção era um inferno verde e púrpura. As raízes do fungo cresciam descontroladamente, formando túneis apertados e câmaras cavernosas que pulsavam com uma luz bioluminescente sinistra. O ar era espesso com esporos, fazendo a respiração arder e causando alucinações. Meus companheiros e eu estávamos à beira do colapso, mas a determinação nos empurrava. O objetivo era claro: chegar ao coração da colmeia, a fonte primordial do fungo, e destruí-lo. À medida que nos aproximávamos, as criaturas se tornavam mais numerosas e grotescas. Encontramos guardiões, monstros gigantes e lentos que protegiam os caminhos, e espectros, formas gasosas que drenavam nossa sanidade e causavam pânico. Eu estava quase sem recursos. Cada kit médico era usado com parcimônia, cada cartucho de munição contado. Em uma das câmaras, Mara apareceu novamente, não para nos ajudar, mas para nos avisar. A floresta verde não pode ser destruída, ela sussurrou, com um olhar de pena. Apenas contida, ou você se tornará parte dela.
Suas palavras foram um arrepio na espinha. Ela desapareceu em meio aos esporos, deixando-nos com a dúvida. Era um aviso ou uma ameaça? A câmara final era o que parecia ser o auditório principal da universidade, agora transformado. O teto havia desabado, revelando um céu noturno distorcido. E no centro, uma massa orgânica gigantesca pulsava com uma luz própria, as raízes crescendo em todas as direções, formando uma espécie de árvore da vida retorcida. Este era o coração da colmeia, o verdadeiro inimigo. Seus tentáculos se estendiam, gerando novas criaturas sem parar. A batalha final não foi apenas uma prova de força, mas de astúcia e perseverança. O coração tinha um campo de força que nos impedia de atacá-lo diretamente. Thorn, com sua mente estratégica, percebeu que precisávamos desativar os 4 conectores que o alimentavam, localizados em plataformas elevadas ao redor da arena. Isso significava que eu teria que me expor aos ataques constantes dos monstros gerados e aos projéteis de esporos que o coração lançava. A cada conector desativado, o coração liberava uma onda de energia que atordoava a todos. Lily, em um ato de coragem surpreendente, revelou sua conexão com a escuridão. Ela conseguiu concentrar sua energia para enfraquecer momentaneamente as criaturas geradas pelo coração, criando janelas de oportunidade para mim. A luta foi brutal. Eu corri de plataforma em plataforma, desviando de ataques, atirando nos conectores, sentindo a exaustão se instalar. Em um momento crítico, um guardião conseguiu me encurralar. E quando parecia que seria meu fim, Thorn gritou, jogando uma granada caseira que ele havia montado. A explosão atordoou a criatura, mas também o feriu gravemente. Eu vi o sangue escorrer de seu braço enquanto ele me dava um aceno de cabeça encorajador. "Vá! Termine isso!" Ele gritou, sua voz falha. Aquela visão me deu uma nova onda de fúria e determinação. Eu não podia falhar. Não depois de tudo que havíamos passado. Não depois do sacrifício de Thorn. Com os 4 conectores desativados, o campo de força do coração se desfez. A massa orgânica pulsava errática, vulnerável. Eu peguei a última arma que tinha, um lança-chamas improvisado que havíamos encontrado. Corri em direção ao coração, sentindo o calor do fogo em minhas mãos, o cheiro de ozônio e carne queimada enchendo o ar. Eu descarreguei todo o combustível na massa central, que guinchou em agonia, liberando um último e terrível grito de esporos. A sala tremeu e as luzes orgânicas começaram a murchar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O coração estava morto, desmoronando em uma pilha de matéria orgânica. As criaturas restantes, sem seu mestre, caíram inertes ou se desintegraram em pó. Eu caí de joelhos, ofegante, sentindo cada músculo do meu corpo doer. Lily correu até Thorn, que estava pálido e fraco, mas vivo. Sua ferida era profunda, mas ele sobreviveria. Saímos cambaleando da câmara. O ambiente ainda sombrio, mas o ar parecia mais leve, menos opressor. A escuridão ainda estava lá, mas o pulso maligno havia cessado. Nós não salvamos o mundo, mas havíamos cortado a cabeça da Hidra, ganhando tempo para a humanidade. Encontramos uma saída para a superfície. A universidade ainda estava em ruínas, mas a névoa escura havia diminuído e uma luz fraca do sol filtrava pelas nuvens. Uma visão que eu nunca pensei que veria novamente. Thorn precisaria de cuidados, mas ele estava vivo. Lily, mais forte, mais sábia, mas com as cicatrizes invisíveis de tudo que viu. E eu era uma pessoa diferente. O medo ainda estava lá, mas transformado numa cicatriz, um lembrete do que eu era capaz de suportar. O mundo ainda era perigoso, mas agora tínhamos uma chance. O Aftermath havia mudado a todos, mas a vida, de alguma forma, encontraria um caminho. Enquanto olhava para o horizonte, o silêncio não era mais de terror, mas de uma paz frágil. Um começo incerto para uma nova e assustadora realidade. A jornada tinha acabado, mas a luta pela sobrevivência, eu sabia, apenas começaria.
Uau! Que jornada intensa foi essa em Obscure, The Aftermath. Acabamos de mergulhar de cabeça na escuridão sufocante. Sentimos na pele a podridão da Universidade de Leafmore e o terror que espreita em cada sombra e sussurro. Essa experiência de sobreviver ao Aftermath sem saber o que nos espera é de arrepiar os cabelos da nuca. A adrenalina é real, o medo é palpável e a curiosidade para desvendar esses segredos é gigante. E aí, sobreviventes, o que acharam desse momento incrível? Essa dose cavalar de suspense e agonia deixou você sem fôlego? Se você curtiu cada segundo de terror e adrenalina pura conosco, então não perca tempo. Deixe seu like agora, inscreva-se no canal para não perder nenhuma de nossas aventuras insanas e, claro, ative o sino para o próximo episódio e para ser o primeiro a saber quando a gente voltar para mais gameplays épicas. Sua interação é a energia que nos mantém explorando esses mundos assustadores. Valeu demais e a gente se vê na próxima.